tudo aqui. Estava tudo aqui. Já estava tudo aqui. Canção bem nova do Danny Black. Trouxe para esse momento de arte no tempo. A ideia é poder respirar junto aqui, se encontrar. Esse é um programa que nasceu no ano passado, no auge da pandemia. Um tempo e espaço para que a gente possa partilhar, que a gente possa se encontrar e conversar, trocar experiências. E fiz uma pausa aqui nesse programa durante um pequeno espaço de tempo, grande espaço de tempo. E hoje estou de volta, trazendo aqui uma convidada bem especial que já está aqui. E eu já vou incluir ela aqui para a gente começar a ancorar esse campo, nesse dia. Vamos lá, querida. Olá, boa noite. Olá, Bem-vinda, boa querida. noite. Obrigada, que bom estar aqui. Gratidão pelo convite. Finalmente, né? Demorou um pouquinho para o nosso encontro. Finalmente, finalmente, né? Sempre na hora certa, no momento certo. Isso aí. Então, Vítia, eu quero te agradecer, assim, por aceitar esse convite, né? Nesse retorno do programa. Uma coisa que me diverte muito poder fazer esse programa, assim, poder encontrar as pessoas, poder trocar, poder partilhar. Eu sinto que é importante a gente cada vez mais buscar descobrir formas da gente estar no tempo, né? Usar esse tempo, estar presente nesse agora. Então, eu tenho trazido a galera aqui para conversar e trocar experiência e trazer os seus saberes, né? E sei que tu é alguém que justamente faz muita arte no tempo, né? Então, que alegria te receber aqui nesse dia. Como é que tu chega? Como é que tu tá nesse momento? Assim, vamos fazer um check-in. Como é que tá Ai, sentindo esse dia? tô muito feliz, né? Muito feliz. Hoje, assim, dia de mão eu fico agitada, né? Eu já percebi isso, já comecei a perceber cada selo o que acontece, assim, comigo. Então, hoje eu estou num dia bem agitado, assim, eu quero fazer tudo, quero realizar tudo, né? Então, mas tá bem gostoso, assim, eu acho que, além, assim, mesmo com as notícias, né, que a gente acaba vendo uma coisinha aqui, outra ali, né, esse frio intenso, né, em algumas partes aí do país, mas mesmo assim eu tento aqui me centrar para não ficar pensando muito, porque a gente consegue mandar amor, mas não dá para fazer tudo, né? Então, aí eu tento me centrar para não ficar entrando nessa energia muito intensa e a gente vai mandando amor, tentando fazer o máximo que a gente pode. E é um dia que eu fico bem agitada mesmo. Por que será, né? Por que será? Ai, ai, então, eu chego hoje, confesso assim que hoje foi um dia de realmente organizar e equilibrar, né? Muita coisa aqui dentro de mim, assim. Então eu chego retomando, né? Tava aqui agora um pouquinho respirando antes de entrar e buscando sintonizar, né, com essa energia tão linda assim que é desse dia e sabendo que eu ia te receber também, né? E então tava me conectando com isso assim, aí me veio um alento, né? Interessante porque Ai, que nós bom. duas seguimos, né, o sincronário das 13 luas e navegar nessa onda encantada, né, do vento que traz o alento, né, do espírito. E realmente, quando a gente senta e silencia, o que a gente sente é o alento, né? Não sei como é que é Isso, para ti, mas para mim tem sido assim, tem. é isso mesmo. Tá sendo uma onda de muita comunicação interna, né? A gente está comunicando externamente. Hoje tive outra live de manhã, então foi até interessante, até anotei no meu caderninho de sincronicidade, né? Porque num dia à mão, que é muito especial para mim.
e na onda da comunicação, né? Então, por mais que eu esteja fazendo esse fluxo interno, que acaba pedindo para a gente mesmo silenciar, né? Falar com o nosso coração, também é uma onda que faz com que pede que a gente também externalize essa comunicação, né? Então, por Sim, isso que eu acho que fica tão intenso para a gente, porque o alento, ele antecede tem uma conturbação interna antes do alento, né? Porque a gente só percebe o alento se a gente sente a agitação, né? Porque a gente precisa entender as polaridades, né? Que é justamente a polaridade, é a noite, né? Que está no tom da polaridade, nessa onda. Então, a noite, ela pede mesmo para a gente ir para dentro, mas se a gente for muito para dentro, aí a gente acaba só ficando ali na caverna e não se comunica externamente, o que é importante, né? Porque se a gente guarda tudo para si, aí a gente não consegue colocar em prática tudo aquilo que a gente tem de belo, né, internamente, para compartilhar amor, palavras positivas, enfim, até as coisas meio chatinhas, assim, para poder chamar a atenção de alguém, né? Os alertas, enfim. Eu acho que sim, é esse movimento que a onda do vento pede pra gente, né? sim. Arro! Gratidão pela tua partilha. Então, eu geralmente começo esses encontros, né, pedindo que a pessoa que venha se apresente, assim, eu fiz uma pequena apresentação que eu me inspirei no teu site, lindo, né, mas eu queria que tu trouxesse, assim, o que que tu sente que é relevante nesse momento, assim, de tantas coisas sobre a Vitya, né, mas o que que nesse momento tu gostaria de trazer, assim, nessa apresentação de hoje, né, porque é sempre uma atualização, né, a gente vai Sim. vivendo e vai se descobrindo. Como é que tu conta da Vitya hoje, assim? Bom, assim, a gente tem múltiplas potencialidades, né? Mas Sim, atualmente, assim, a Vita, ela está super dedicada aos estudos do tempo, né? Da lei do tempo, sincronário. E também eu estou bem dedicada também aos estudos da criança interior, nessa parte mais psicanalítica da coisa, assim, né? O inconsciente da criança, da nossa criança. sim. Mas atualmente eu tô focada nisso, assim, a minha arte também, ela acaba expressando tudo isso que eu tenho aprendido ultimamente, que eu tenho focado nos estudos, né? Porque eu não gosto de ficar sempre estudando a mesma coisa, né? Eu acho que muito da mão também, né? A mão azul, ela quer conhecer, quer estudar, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas assim, no momento estou me aprofundando mesmo nesse conhecimento do sincronário, né, da lei do tempo, juntamente com o nosso inconsciente. Também estou pegando um pouquinho assim de estudos da cultura nórdica, de mitos, então estou passeando aí nesses assuntos que eu estou assim me apaixonando, estou assim alucinada, né, pelo povo celta, pelo povo viking. Eu tô caminhando aí nesse mundo no momento, assim. Que E que legal. faz muito sentido, porque conversa com a lei do tempo, né? As runas Futar, que tem toda uma ligação aí bem interessante. Ainda não estou assim apta a explanar direito sobre isso, mas eu estou descobrindo aí várias sincronicidades que fazem todo sentido, assim, eu ter chegado nesse conhecimento no momento. Sim. Bom, tu falou em lei do tempo, né? E esse programa é a arte de viver no tempo, né? Como eu te disse, assim, a ideia não é a gente ficar falando especificamente da lei do tempo, mas trazer também, assim, como que é a sua forma de experimentar o tempo, né? Trazer o que é bem singular, assim, da Vitya, né? E aí tu falou agora de lei do tempo e me veio de te perguntar assim, como que era, não sei quanto tempo faz que tu descobriu, né, o sincronário e esses conhecimentos, mas tu sendo artista, assim, né, artista plástica, como é que era antes do sincronário? Como é que tu vinha experimentando o tempo, né? Se tu pudesse contar um pouquinho pra gente, assim, só pra gente fazer esse comparativo, assim, né? Tenho curiosidade de saber, porque eu acho que os artistas já são meio, tipo, já estão conectados antes mesmo de saber que existe lei do tempo, eu acho. Não sei, eu tenho essa Sim. ideia, assim. Faz sentido? Faz sentido, sim. Na verdade, assim, eu acredito que todo mundo que está na presença, que vive o aqui e agora,
ele tá vivendo o tempo natural, né? Que é a lei do tempo. Então, assim, não tem não tem mistério, ao mesmo tempo que é um estudo muito profundo. Então, eu vejo que eu estava vivendo o tempo, a arte, né? A arte no tempo, quando eu vivia na presença. Porque nos momentos que eu deixava a ansiedade me tomar, né? Que eu ficava muito mais ansiosa, né? Passei por um período depressivo há uns anos atrás na minha vida, mas depois essa depressão virou ansiedade, né? Porque você quer realizar, você quer fazer, você quer ver tudo acontecer, assim. Aí você fica, meu Deus, né? Chega até sinto, assim, sabe? Esse sentimento de sentir ofegante, né? Porque você fica ansioso, você quer que as coisas aconteçam. Então, um pouquinho antes de eu conhecer a lei do tempo, eu estava nessa transição, assim, sabe? De viver a presença, porque a arte, ela me traz essa presença, né? Ao mesmo tempo que eu estava nessa ansiedade, né? De querer que as coisas dessem certo, porque quando você empreende, quando você é um artista independente, você fica naquela ansiedade de que as coisas deem certo logo, né? Só que aí você percebe que não é tão simples assim, que existe aí um processo de tudo acontecer. Então, eu acho que assim, antes de eu conhecer a lei do tempo, eu estava nessa transição, assim. Sim. E quanto tempo faz isso, Vitia, que tu te sincronizou assim? Pouquíssimo tempo. Eu comecei a me sincronizar no final do ano de 2019, né, que é o ano do Mago Magnético, comecinho do ano do Mago Magnético, na Lua Harmônica. Na verdade, eu tive o primeiro contato com o meu selo, né, e aí eu fiquei assim, alucinada, falei, meu Deus, que lance é esse de lei do tempo, que coisa louca, né, porque eu me identifiquei demais com o meu selo, né, a mão elétrica, mais a mão, né? Porque a mão fala muito dessa questão do realizar, do criar, da cura, do autoconhecimento, era tudo que eu estava buscando naquele momento, né? Já tinha um tempo já que eu estava buscando. E aí, no comecinho do ano de 2020, eu já fui lá para Canela, já fui fazer o curso de facilitadores, aí depois disso, nunca mais parei de me conectar, assim. E aí, como é que foi, como é que é pra ti, daí com a questão da arte, né? Então, tu sincronizou com a lei do tempo, tu já era artista plástica, já estava atuando exclusivamente com isso também, ou isso foi depois que tu sincronizou? Não, já trabalhava, já estava trabalhando, se eu não me engano, uns 7 anos já, exclusivamente, não, 6 anos, uns 6 anos com arte, exclusivamente, assim, que eu tinha saído do mundo corporativo, saí lá em 2014, e aí me dediquei totalmente ao mundo da arte, assim. Fiz alguns testes que deram errado, fui tentar empreender, deu errado algumas vezes, mas, assim, eu entendo que veio só para aprendizagem, mas aí quando eu me deparei com a lei do tempo, parece que tudo aquilo que eu vivi, as frustrações que eu tive, tudo fez sentido, né? Porque estava vindo mesmo para um processo de cura, para que eu entendesse qual era o meu servir, né? E como a mão elétrica, ela fala muito, né? O tom elétrico fala do servir, então aí eu comecei a compreender tudo que tinha vindo, toda a avalanche de problemas e de situações de desafio, para que eu realmente me conectasse com o meu servir, né? Sim. Até para deixar as pessoas assim que estão assistindo ou que vão assistir, né, essa live depois, quando tu fala assim mão elétrica, né, que tu é a mão elétrica, então, quando a gente nasce, né, no dia que a gente nasce, tem um Kim, né, uma junção de uma frequência de luz e de som, né, que estão sendo emanados naquele dia, e esse é o nosso Kim, né, o nosso Kim de nascimento. Então, estamos aqui hoje num dia mão, só que mão rítmica, né, num outro tom, né, a Vit é mão elétrica, né, a gente tem 13 tipos de mãos, né, e hoje a gente está aqui num dia mão rítmica recebendo uma mão elétrica. E, e a magia que eu vejo, assim, né, que eu até quero comentar com as pessoas que estão aqui, das coisas que mais me encantam, é quando a gente começa a somar essas energias, né? Então, cada um de nós tem essa frequência natal, né? Eu sou uma estrela planetária, e quando junta com uma mão elétrica, dá uma águia cósmica, né?
E esse arquétipo da águia, para mim, ele é bastante significativo, assim, né? Olhando para a minha história, né? Para vários processos de cura, assim, de movimento em direção às minhas curas, né? O arquétipo da águia esteve muito presente, dias águia, pessoas águia, né? Então, tem um encantamento muito grande, né, nesse universo, assim, da gente começar a se conectar e compreender, e estava tudo ali o tempo todo, né? Isso que eu fico, assim, impressionada, né? Quando eu começo a cruzar datas, né, e consultar os KINs das datas, eu começo a olhar, meu Deus, né? Então, eu já estava tudo ali acontecendo, eu só não estava enxergando, mas aí quando a gente enxerga, nesse aqui agora, né? Eu descubro essas coisas todas, vem uma confiança, né? Vem uma sensação de, puxa, tá tudo certo, né? Uma confirmação, assim, do universo te dizendo, é por aí, né? É nessa trilha aí. Né? Tu Isso não tá, a mesmo. tua É intuição tá porque certa. esse processo de você se conhecer dentro da lei do tempo ou do tempo natural, né? É porque as pessoas se assustam um pouco. Ai, lei do tempo, não, cheio de dogma. Não, não é isso. É muito pelo contrário. É a libertação de dogmas, né? É quando você se liberta de ter que fazer, né, as coisas. Porque você vive num tempo natural, no fluxo. E aí você começa a sentir a sincronicidade, começa a ver que tudo faz sentido, que você na verdade, você confirma mesmo, é como você disse, é uma confirmação de tudo aquilo que você já sentia. E por isso que é gostoso. E é por isso que é bonito, o tempo é arte, porque você vê que está tudo acontecendo no fluxo do universo, né? De acordo com o que tinha que acontecer mesmo. Por isso que é lindo, assim. E é legal também anotar, por exemplo, hoje é dia de mão rítmica, né? E você anota o que aconteceu num dia de mão rítmica, algo que aconteceu de muito importante na sua vida, por exemplo, e você vai depois notar no próximo ciclo de mão rítmica o que aconteceu nesse dia, para ver se foi parecido, para ver se aconteceu coisas não exatamente iguais, mas que trouxesse aquela mesma energia, né, aquela mesma frequência. Então, quando a gente faz, por exemplo, o nosso castelo de destino, né, que a gente vê cada ano que a gente transitou ali, e momentos importantes, por exemplo, o nascimento de um filho, ou quando você entra num trabalho, quando você sai de um trabalho, você vai começar a notar algumas sincronicidades ali, né, que são muito interessantes. Aí você vai começar a ver que está tudo certo, que você está ali no fluxo e está acontecendo e é muito lindo quando você começa a ver essas sincronias, assim. Uma curiosidade que eu tenho, Vítia, as tuas pinturas, né? Tava olhando o teu Instagram. Opa, tá aqui. Eu não sei se foi eu que bloqueei ou se foi. Pessoal, quem tá aqui, diz que tá me escutando. Acho que a Vítia tá. Esperar um pouquinho. Deixa eu ver se sou eu. Quem tá aqui, por favor, me diz se tá. Opa, a Vítia caiu. Vamos ver se ela volta. Vamos de novo, Vítia. Ah, internet, querida. Bem na hora que eu ia tirar minha curiosidade com a Vítia. Voltei. Bem na hora que eu ia tirar Foi. uma dúvida. Vamos lá. Que bom que voltou. Então, uma curiosidade que eu tenho, assim, né? Tu tem as tuas pinturas, estava olhando teu Instagram, me maravilhando, né? As horas que eu venho te acompanhando, desde que eu te descobri, né? Por essa capa maravilhosa, né? Esse aqui é o Almanaque das 13 Luas, é um jeito da gente poder estar sincronizado, né? Acompanhando os 15. E a capa desse ano, que inclusive é uma capa internacional, né, Vítia? É da Vítia, né? Semente elétrica, linda, né? E eu fiquei pensando assim, ó, se tu, então, tu segue a lei do tempo, né? Então, todos os dias tu sabe o Kim que tá rolando, né? Enfim, tem as tuas práticas, imagino. E aí tu tem as tuas obras, né? Tu sintoniza com o Kim do dia, quando tu tem, por exemplo, hoje tu vai pintar lá alguma coisa que, né? Um dia que tu vai produzir, assim. Tu faz algum ritual antes, tu te sintoniza com a frequência.
Tu anota os KINs das obras, não sei, eu tenho essa curiosidade de saber, assim. Sim, eu me sintonizo todos os dias. Na verdade, eu utilizo o tabuleiro do Telektonon, do Runabiku, e faço a minha meditação assim, diária de acordo com o mantra aqui, com o oráculo do dia. E nas minhas criações, com certeza isso vem, né? Assim, tem algumas criações que eu faço especificamente para o oráculo do dia, porque agora eu estou fazendo os oráculos junto com o pessoal do grupo Despertar, então algumas artes minhas vão para lá, eu faço a filmagem, eu faço em time-lapse, aí eu faço uma narração de acordo com a minha visão do oráculo do dia, e aí assim, a gente sempre divide pelos pulsares, né? E é lógico, me inspira demais e me traz mesmo a sensação e me traz mais criatividade, porque quando você se conecta com um tempo que é criativo, a criatividade vem, né? Então, a gente acaba liberando os espaços para que a gente receba aquilo que tem que receber, né? Então, com certeza, até nas artes que eu não me conecto diretamente com o oráculo, de querer expressar o oráculo, aquela energia vem para fazer a criação, né? Então, acho que todo artista deveria se conectar com o oráculo do dia, porque realmente, além de trazer mais inspiração, vai trazendo cura, né? Vai limpando mesmo, assim, toda aquela sensação que a gente tem de medo, de errar, medo de fazer e do julgamento das pessoas. Então, tudo isso a gente vai limpando, né? Vai sincronizando, porque tem, por exemplo, as linhas do Xing, que realmente é ali um alinhamento no DNA. Então, nossa, é uma medicina muito maravilhosa você se conectar com o tempo natural, né? Então, eu acho que todo artista de qualquer que for a área, na verdade, todas as pessoas, né? Mas eu digo assim, especificamente os artistas, iriam se beneficiar muito, porque traz muita inspiração. Sim. E como é que é com as crianças, assim? Tu tem um filho, né? Como é Tenho que tu 2 filhos. experimenta esse tempo arte, assim, sendo mãe, né? Eu sou mãe também, tenho 2 filhos, né? Um de 13, que nasceu inclusive no dia fora do tempo, dia 25 de julho agora. Uau! E a Lívia, que nasceu que é mão cósmica, é uma mãozinha também. E Que legal. como é que é assim para ti, né, como mãe, né? Como é que é o tempo arte de uma mãe, né, que trabalha, né, que, enfim, tem uma série de coisas. Como é que tu vem experimentando isso? Tu sente uma diferença, tipo agora que tu tá, né, sincronizada, né, se aprofundando em relação a como era antes? Como é que tu tá sentindo isso? Olha, assim, como o meu foco, assim, de estudos é a criança, então eu já trazia muitas técnicas para viver num tempo mais fluido com os meninos, né? Tenho 2 filhos, um de 9 e um de 3 anos. Então, que inclusive acabou de entrar aí, ó, o Nick. Querido. Então ele está aqui para dizer se eu estou mentindo. Mas assim, eu tento fazer assim, o máximo de incentivar eles mesmo, assim, a fazer o que eles gostam, de estar sempre sintonizados com a paixão deles, né? Meu filho mais velho gosta de videogame, aí eu incentivo ele. O mais novinho ainda está se descobrindo, né? Que ele tem 3 aninhos, então eu tento mostrar para ele todas as possibilidades que ele pode ter, assim, de brincadeiras. Então, acho que viver o tempo arte, assim, a arte no tempo, é você permitir que a criança seja quem ela quer ser, né? Sem tentar ao máximo julgar. Assim, é bem difícil porque a gente vem de uma criação de muitos julgamentos. Então, acaba que, assim, eu não sou uma mãe perfeita, né? Então, tenho ali meus surtos, normal. É assim mesmo. Só que a gente tenta sempre se conectar assim com a verdade da criança, né? Com o que ela quer expressar. Então, eu acho que esse é o desafio de todo pai e de toda mãe, ou de quem cria, né? De quem cuida. É você permitir que a criança seja ela mesma. Então, sem você querer espelhar, sabe? Porque às vezes a criança, ela faz alguma coisa que te incomoda ou que você não quer que ela siga, mas é porque gera um espelhamento, né? E aí você tem aquele medo da criança sofrer alguma coisa que você sofreu quando você era criança. Então, a gente tem que se libertar disso, sim, né? Ser um observador do seu filho
para permitir que ele ande com as próprias perninhas e que ganhe autonomia, né? Porque por mais que a gente tenha que ter ali regras, né, algumas questões para que não ultrapasse o respeito, a gente também tem que dar autonomia para essas crianças, porque aí aos poucos elas vão aprendendo a viver o próprio tempo delas, né? Sem que a gente influencie tanto. A gente mostra o caminho, a gente dá as ferramentas, mas elas que vão seguindo no caminho. É o que eu tento fazer. Sim. Tu está falando das crianças, né? De como que tu busca conduzi-las, assim. Mas ao mesmo tempo que tu fala das crianças, eu fico imaginando aqui, assim, por que que nós adultos, né? Na nossa maturidade, não temos essa facilidade, né? De ser quem a gente é, Travou para de poder viver um tempo. mim um pouquinho. Eu não te Oi? ouvi. Eu E não te agora? ouvi porque travou. E Agora eu tô agora tu me ouvindo. escuta? Então, tu Sim, estava falando da criança e eu estava aqui imaginando por que que nós adultos, né? Como é que nós, por que que nós não nos permitimos, né? Na grande maioria, assim, ser quem a gente é, né? Fluir no tempo, né? Observar o seu ritmo. E eu tenho cada vez mais, assim, com essa convivência, né? Seguindo todos os dias, né? Olhando o fim do dia, me conectando com as frequências. E vivendo esse tempo, buscando viver esse tempo natural, assim, eu noto quanta coisa eu fazia automaticamente, né? E como a gente, de um modo geral, a sociedade está nesse automático, assim. E quando eu trago essa proposta aqui do programa da arte de viver no tempo, é uma forma também de sinalizar que, sim, né? Cada um de nós tem uma arte de viver no tempo, né? Ainda que todos exato. sigamos o sincronário das 13 luas, mas cada um vai manifestar algo diferente, né? Algo singular, um ritmo diferente, um jeito diferente de perceber, né? Se a gente conversar sobre as frequências, né, todos os dias, mesmo que sejam duas pessoas de um mesmo Kim, né, de uma mesma frequência, vão ser diferentes as perspectivas, né? E aí tá a beleza, Sim, né? Da exato. gente viver nesse É. tempo natural. E é por isso que é muito lindo, porque você lê ali o seu Kim e você pode ter diversas interpretações, inclusive em determinados tempos, né? Por exemplo, hoje eu já não leio mais o meu Kim como eu lia há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Eu já leio de uma forma diferente, porque conforme você vai se sintonizando com esse tempo natural, você vai recebendo novas informações. Então eu vejo também que existem saltos quânticos mesmo, assim, de aprendizados que a gente tem e que a gente não percebe, só vai perceber depois que passou esse tempo linear, né? Porque a gente está com essa mente muito linear e a gente não percebe que o tempo ele é cíclico. Então a gente está sempre evoluindo ciclicamente, né? E as 13 luas ela vem falar justamente disso. A gente nunca faz um círculo fechado, a gente está sempre abrindo esse círculo, né? É uma espiral. Então, por isso que é radial. Ele vai girando e vai subindo, né? E o nosso planeta também faz esse movimento. Porque muita gente acha que a Terra só gira, né? Em torno dela mesma, em torno do Sol. Mas, na verdade, o universo todo, a nossa galáxia, ela está girando numa espiral, né? Ela está espiralando. Então, a gente também está nesse movimento. Por isso que o tempo é natural e por isso que a gente tem que se ligar a esse tempo natural, porque nós temos que seguir o ciclo que o universo faz. E pouca gente para, assim, para pensar, e aí, o que tem além da Terra? Né? Aonde eu estou? em que lugarzinho da galáxia a gente está? E a gente está no finalzinho da galáxia, né? Então, ali na pontinha da galáxia, a gente é uma poeirinha, né? Então, isso também faz com que a gente tire um pouco esse ego, né, de lado, não desfaça dele, porque o ego é importante para esse processo de individuação, né, que é importante sim, né, mas também tira esse ego de, ai meu Deus, as pessoas vão me julgar, porque, eu não posso errar, eu tenho que ser melhor que o outro. Então, quando você observa de fora o quão grande é o universo, né,
Aí você começa a perceber que você pode também ser tão grande quanto o universo, que a sua existência, ela pode manifestar algo muito além daquilo que você pensa que é só você acordar e trabalhar, chegar em casa, jantar, dormir, trabalhar, né? A gente vive nesse automático. E o sentido da vida, né? E o propósito. Então, viver no tempo arte é você se conectar com o seu propósito. E quando você lê seu Kim, você está ali se conectando com a sua frequência, né? Aí tem a onda encantada, que aí a onda encantada vai dizer do propósito, mas só de você se conectar com a tua frequência, aquela frequência que você emana para as pessoas, você já está, assim, dando saltos enormes, assim, de conhecimento, né? E a gente não consegue sentir isso dia a dia. A gente vai sentir isso depois, quando esses ciclos acontecem, né? Então é cheio de ciclos. A lei do tempo é cheia de ciclos, né? Sim, tu E não falou tem em como ciclo. falar do templar. Pode falar, pode falar. Pode falar? Não, pode falar. Não, tu falou de ciclo, mas eu tô sem a minha mandala aqui. Eu queria mostrar a outra obra incrível, Ah, eu tô assim, aqui né? com Tu ela. tá com a tua aí, que é Tô, essa mandala, né? De todos os dias, né? Poder se observar e anotar, né? Como que tá. E é um jeito isso. bem lúdico também de poder se observar, né? Nesse tempo natural. É. Quer falar um pouquinho? Sim, essa mandala, na verdade, ela é uma criação da Érica e da Rose, do Grupo Despertar, né? A parte interna da mandala foram elas que estruturaram, né? Ela fica assim, ó, bem Uhum. lindinha. E aí elas me convidaram, a Érica me convidou para ilustrar a mandala. E aí a gente começou a fazer lá esse processo dentro lá da Escola Galáctica, dentro do Grupo Despertar. A gente tem uma escola onde a gente ensina a lei do tempo e também tem vários terapeutas que aplicam suas terapias, né? São 28 dias que a gente se conecta nessa escola. E aí, nesse processo, a Érica sentiu a necessidade de ter uma ferramenta que facilitasse o aprendizado, né? Então aí ela canalizou essa mandala, que tem todos os ciclos assim que você observa no almanaque, a gente coloca dentro desse círculo aqui, né? Então aqui, por exemplo, eu coloquei, tá vendo, ó? Eu Uhum. anotei todos os ciclos dentro desses espacinhos, né? Então Uhum. aqui tem o Kim do dia, né? Tem o Kim, tem o epital, né, que a gente está no primeiro epital, tem aqui os plasmas, né, no caso aqui a Uhum. gente está no Kali, tem o ciclo da lua, tem um monte de coisa, tem o I Ching, tem as runas, então aí a gente vai passando do almanaque aqui para mandala. E por que esse processo é interessante? Porque quando você tira, quando você usa mais dos seus sentidos, né, não só o visual, você consegue gravar isso no seu inconsciente e no seu consciente de forma mais harmônica e faz com que aquilo vá, assim, que você vá absorvendo de forma mais fácil, né? Porque a lei do tempo, o tempo natural, o estudo, ele é bem complexo. Então, se você quiser aprender tudo de uma vez, você não vai conseguir. É muito, assim, complexo, é muito profundo, né? São muitos aprendizados. É uma ciência muito, assim, rica, né? Tem muitas filosofias dentro, são mais de 12 ciências unidas. Então, aí quando você preenche a mandala dia a dia, aí você vai notando todos os ciclos que tem dentro da matriz do Tzolk'in, né? Que no caso é essa matriz aqui que está aqui atrás. Então, essa matriz, ela tem vários ciclos dentro. Então, ela tem o ciclo de um dia, que é o Kim, né? O Kim do dia. Tem o ciclo de 4 dias, 5 dias, 7 dias, aí vai 20 dias, 13 dias, 20 dias. Então, são ciclos dentro de ciclos. Então, parece uma loucura falando isso, mas tudo faz muito sentido, né? E trabalha com o lúdico, porque trabalha com a cor e com o som, né? Porque o nosso Kim nada mais é do que a cor e o som. A mão azul é a cor e o tom é o som. Então, elétrico é o som, rítmico é o som. Por isso que é muito lindo a gente acompanhar a lei do tempo, né? Porque é pura arte, assim. E a mandala, ela facilita nesse aprendizado. E ela é uma ferramenta que a gente usa lá na Escola Galáctica. E que, assim, facilita demais, demais o aprendizado mesmo, assim.
Não, e assim, né? Tu falou da questão do lúdico, né? Do desenho e tal. Quando a gente olha assim, né? O Tzolk'in, nossa, que complexo, né? Num primeiro olhar, né? Mas quando tu vai navegando dia após dia, né? E se conectando com a imagem de cada dia, né? Não precisa nem ir muito longe, assim, com todas as outras informações que tem, né? Por exemplo, aqui no Almanac tem uma porção de informações em cada dia, né? Mas só o desenho, assim, do Kim, né, eu já observei, assim, inclusive eu tô fazendo diferente a pintura da onda encantada nessa onda, nesse ciclo de 13 dias, né, eu tô pintando, eu fiz toda ela, mas eu tô pintando no dia, né, no dia do Kim, justamente para ancorar a energia, né, ter aquele momento de silêncio em que eu lido com o material, né, eu uso giz de cera, geralmente, né? Mas às vezes eu uso tinta também. Então, por que eu tô trazendo isso? Né? Tô falando aqui como artista plástica, né? Acho que tu deve adorar ouvir isso, né? Mas o fato é que, assim, ó, a gente vira adulto, e aí morreu a criança, né? Tudo é sério, tem que ser tudo num olhar mais racional, né? A coisa do tempo é dinheiro, a coisa do compromisso, dos horários para as coisas, a gente vai se enrijecendo, né? Então, quando eu comecei a seguir os Kins, né? O Kim do dia, eu acompanhava num grupo de WhatsApp, assim, eu nem sabia que eu tinha Kim, para ter uma ideia, mas me convidaram para esse grupo, eu entrei lá e tinha o tal do Kim do dia. E aí, todos os dias eu olhava a imagem. E tu vê só o fato de eu olhar para aquela imagem colorida, né? E sintonizar com aquele poema, aquilo já foi trabalhando em mim, né? Então, eu estou trazendo isso porque, com o desenho, isso se potencializa ainda mais. Eu noto isso agora nesse outro ciclo, né? Isso foi no começo, né? Que eu entrei nesse grupo de WhatsApp. Hoje eu já faço outras práticas, né? Que me ajudam a estar mais sintonizada, assim, me sinto cada vez mais me inteirando, assim, as coisas parece que vão se abrindo, né? E a presença vai se ampliando, né? Os tempos de presença no agora, eles vão gradualmente, não sei se para ti é assim, mas eu noto que gradualmente eu vou cada vez mais experimentando essa Ana que se observa, né? E que não se engata. Às vezes eu me engato numa coisa ou outra, assim, né? Ou entro em contato com uma tristeza, mas eu tô consciente disso que está acontecendo. É diferente de estar acontecendo e eu nem saber, né? O Robson esses dias trouxe numa palestra, né? Nosso professor, ele trouxe numa palestra que a questão não é nem se tu tá bem, oi, tudo bem, tu tá bem ou tu tá mal, é se tu tá consciente. Porque quando tu tá consciente de como é que tu tá, aí tu pode fazer algo a respeito. Né? Aí, não, eu tô sentindo aqui que tem uma tristeza. Não, eu vou me recolher, hoje eu não vou fazer aquilo que eu ia fazer. Inclusive, a nossa primeira data de live era um dia em que eu estava sentindo, assim, um pouco uma vontade do recolhimento naquele dia, sabe? Não sei, tinha uma coisa diferente para mim naquele dia. E aí tu começa a aprender a te respeitar, né, Vitia? Começa a guardar o chicote e reconhecer o seu próprio ritmo, reconhecer o quando que está precisando, né, de ajuda ou de acolhimento, quando que está expansivo, né? Essa conexão com as luas, com as fases da lua, né? Que é uma coisa que a gente já fazia na outra mandala, né? Na mandala lunar. Sem ser do sincronário, mas a outra mandala lunar, né? Sim. É a lunar. Então, tipo, agora, do Lua Vermelha, né? Eu sempre esqueço o nome da autora do livro. Mas o que eu quero dizer, assim, é que quando a gente se conecta daí, começa a se perceber, né, cíclico, porque somos cíclicos, né? Se nós somos natureza, somos cíclicos, né? E aí, se a gente está numa percepção atento a como a gente está se sentindo, por exemplo, agora, a Lua tá da cheia para minguante, né? Já está quase indo para minguante. Então, já está indo para aquele momento, assim, a gente se fecha um pouco mais, né? E aí a gente vai se permitir esse recolhimento. E aí, desse recolhimento, a gente vai descobrir alguma coisa nova e depois a gente vai para fora de novo. Então, eu fico pensando assim, né, no universo corporativo. Não sei, tu já trabalhou também, né, em empresa, imagino.
né? Já. E eu fico me lembrando, assim, dos tempos, né? De que eu trabalhava em empresa, assim, como eu me atropelava. Eu tinha que me atropelar, né? Porque eu tinha que cumprir. E aí agora com a Tem que cumprir pandemia, horário. eu não estou mais no universo corporativo, mas observando, né, as pessoas que estão, olha o movimento que está acontecendo, né? Se eu acordar espirrando, eu não posso ir trabalhar. Isso já devia ser assim antes, né? Por conta do Covid, da suspeita de que possa ser o vírus, então as pessoas não estão podendo, né, sair de casa se tiver qualquer tipo de suspeita, né? É Mas isso. isso já devia ser assim antes, eu já devia ter o É, direito antes de poder dar espaço para o meu corpo que está precisando isso. de um tempo, né? Na verdade, a gente é afastado de sentir o corpo, né? De se conhecer dentro de um corpo. Na verdade, a gente não pode sentir. E assim, às vezes, assim, não é só o corporativo, é quando você também se coloca regras e limites. Isso faz com que você viva uma vida muito mecanizada. E aí, quando você não se permite sentir, você quer fugir desse sentimento mesmo. Então, o trabalho, nem só para quem trabalha no corporativo, para quem trabalha em casa Geral. também, às vezes é uma fuga, né? É uma válvula de escape para que você não se sinta. Então, a pessoa vai, trabalha, e ela não se sente, ela não se permite sentir. Ou quando ela sente, ela fala, não, isso é fraqueza, eu não posso sentir isso, eu tenho que tomar um remedinho, vou tomar um remédio, tal, vou. Ou também tem o contrário, né? A pessoa nega tanto o realizar a vida que ela acaba se fechando e aí ela não quer fazer nada. E aí é o processo da depressão mesmo, né? Quando você não se vê fazendo as coisas, quando você não quer, quando você fica nesse momento de isolamento, né? Mas aí também eu vejo como também é uma fuga, né? As duas partes, assim, tanto você trabalhar demais quanto você se encolher, é uma fuga da realidade. E aí que vem, né, essa questão, por que você está fugindo dessa realidade, né? Ou, por exemplo, se você está resfriado, ou se você está, por exemplo, eu passei por um processo de alergia, estou passando por esse processo de alergia muito forte. E aí eu comecei a observar essa alergia, comecei a conversar com ela. Assim, por que você está aqui? O que você quer me ensinar? Porque, assim, não está sendo fácil, tá desafiador, né? E eu comecei a conversar com essa alergia. E aí eu comecei a ter essas respostas. Porque quando você conversa, quando você se acolhe, quando você ouve o seu corpo, o seu corpo te responde. E as pessoas, se elas testassem isso, testem aí em casa, conversem com a sua dor, sabe? Se conecta com essa dor. Fala assim, meu, por que você está aqui, dor? Por quê? Porque ela vai conversar com você e ela vai te trazer algumas coisas, algumas questões que você não resolveu emocionalmente, porque tudo começa dentro, né? Se já está aqui fora, é porque já está um tempinho ali que eu não observei. Então, assim, qual que é essa irritabilidade que eu estou sentindo? Qual é essa raiva que eu estou sentindo? Ou que eu quis sentir e não me permiti sentir, né? Porque, por exemplo, a alergia é muito assim no processo de raiva. Que raiva que eu não permiti que ela aflorasse, né? Então, comecei a internalizar isso e, querendo ou não, o processo de cura é dessa forma. E isso não quer dizer que a cura vai ser instantânea, não é isso. Porque conforme você vai cavocando ali, né, os seus sentimentos, essas ansiedades, esse sentimento de depressão, você vai trazendo a consciência, e trazer a consciência é que traz a cura. Né? Porque quando a gente deixa lá no inconsciente, quando a gente só deixa a vida nos levar, a gente se distancia do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, e tudo isso é o que acaba nos distanciando dos nossos sonhos, né? Do nosso propósito. Então, se a gente não está alinhado com o nosso propósito, as doenças começam a chegar, né? As inquietações. Então, por isso que agora, na onda do vento, né? A gente falando sobre esse assunto, se comunicar com você mesmo é muito importante para o processo de cura, para equilibrar essa comunicação, né? Porque hoje, num dia de mão, que traz
como assim, o tom do equilíbrio. Então, hoje, pense sobre o que vai equilibrar essa comunicação sua interna, né? O que vai equilibrar o seu corpo? O que está estranho na sua vida, assim, sabe? Que caminho você está negando que está te levando para longe do seu propósito? Então, tudo isso a gente tem que aprender a se observar, a conversar com o nosso corpo, a conversar com a nossa mente, com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos não são nossos, né? Eles estão passando. Aí você começa a conversar com eles, ó, o que é isso, né? Calma lá, eu não sou isso que eu estou pensando, né? Eu não sou esse sentimento. Eu estou sentindo isso, mas será que é meu isso, né? E a gente começa a ver que nem tudo é nosso, né? Então, por isso é importante a gente conversar com o nosso coração, com essas sensações, né? E se permitir sentir. Porque o problema não é o nosso trabalho, sabe? Porque eu fico vendo assim, muita gente trabalha no corporativo e não tem a oportunidade, às vezes, de se isolar no meio do mato, né? Por exemplo, eu amo a cidade, eu amo o urbano, né? A minha arte é na rua. Eu gosto disso, eu gosto da interação com as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, né? Então, eu não quero, nesse momento, eu não quero ir para um lugar onde só tenha natureza, que eu talvez me isole. Eu respeito quem faz isso nesse momento, porque cada um está num processo. Só que nesse momento, eu quero poder viver o tempo arte no lugar que eu estou. E aí eu começo a tirar os impedimentos e as condições. E aí eu começo a ver que tudo pode ser feito, né? Eu posso viver o tempo arte mesmo trabalhando no mundo corporativo. Se eu me permitir sentir. Se eu for sincera com o meu sentimento, eu estou nessa empresa, eu estou feliz nela. Isso está vinculado ao meu propósito? Porque se não tiver, a gente tem que fazer uma estratégia para a gente mudar isso. Porque você é capaz de sair do lugar que você está e viver o seu propósito, né? Só que existem estratégias para você fazer isso. Não é sair de uma hora para outra, né? Largar o seu emprego, porque a gente entende, a gente tem contas para pagar. E essa energia de troca, que é o dinheiro, é muito importante para a gente, né? Nós estamos no mundo material. Então, a gente começa a perceber que não é tão distante assim da nossa realidade de viver o tempo arte quando a gente começa a se permitir se conectar com as nossas sensações, com os nossos sentimentos, né? Eu acho que é aí que está a verdadeira chave, né, da lei do tempo natural, que é você tem que viver o tempo arte aonde você está, na condição que você está, né? E o cachorro, ele fala muito disso. É incondicional. Você tem que ser leal aos seus sentimentos incondicionalmente, independente da condição que você está, né? E aí que você começa a ter mais alegria, que você começa a se curar e você pode ajudar outras pessoas também a fazer esse processo de cura, né? Porque a nossa vida é comunitária. Por mais que a gente pense que a gente está vivendo na nossa casinha fechada, nossa vida é a comunidade, né? A cooperação. Então, a gente tem sim que cooperar com o outro. A gente só consegue cooperar com o outro quando a gente está neste processo de cura. Porque nem sempre a gente já vai estar curado, né? A gente está no processo de cura e isso já nos traz alento para poder também ajudar outras pessoas. E aí que está essa comunicação aflorando e externalizando, né? Porque a gente não pode só ficar para dentro. A gente não pode ficar fechadinho na caverna igual a noite, né? Vem nos falar assim, né? Então, tem que equilibrar as coisas. Nossa, quanta clareza, assim, a tua fala, né, em relação a especialmente sobre essa ilusão que, de repente, as pessoas podem ter sobre o tempo natural, né? Ah, viver o tempo natural, então eu vou para o meio do mato. Não, né? Nós somos natureza, é a percepção de que a gente é natureza. Não é assim, eu vou na natureza. Não. É eu me perceber natureza, né? Isso. Eu sou um ser que, assim como os animais, assim como as plantas, né? Tenho vida, mas eu tenho algo extra, né? Eu tenho a capacidade de refletir sobre a vida.
Isso. E a E é gente muito legal vive que como o se fosse um Jonathan... robozinho, né? Como se fosse um robozinho, assim, Isso, programado para fazer uma é. coisa atrás da outra, né? Sem se utilizar Uhum. dessa natureza, né? Cíclica. Fala o que tu ia dizer. Isso. Não, é que eu achei interessante o comentário do Jonathan. Ele falou assim: somos infiltrados nas corporações dos anos 60. Exatamente, é o que eu penso. Eu penso exatamente isso. Se todo mundo for pro meio do mato, e aí? O que a gente vai fazer? Tem muita gente que precisa se conectar com esse tempo natural e a gente tem sim que levar esse tempo natural para as pessoas, porque isso nos livra de dogmas, de regras e que acaba aprisionando, né, o nosso sentimento, né? E é de uma forma positiva essa infiltração, né? É, na verdade, levando a cura que a gente está sentindo, a gente leva também para quem está precisando, né? Então, eu acho que é muito interessante mesmo esse pensamento. E tá tudo bem também, se você quer ir. Cada um tem um chamado, né? Cada um tem um propósito. Então, eu entendo sim, tem muita gente que precisa mesmo acabar indo se isolar e tal, porque trabalha com processos de cura muito forte, terapias de cura muito forte, e precisa desse isolamento para poder, né, se equilibrar, se energizar. Mas eu acho que a intenção aqui de falar isso é mais para que você tente, assim, tente se conectar com o tempo natural. E assim, se não quiser se conectar com a lei do tempo, tá tudo certo também. Só esteja na presença, sabe? Só faça as coisas com presença. Tu sabe, Vitia, comecei ontem uma certificação em alfabetização de futuros, né? E dentro dessa certificação a gente está olhando para tudo que tem de novas tecnologias, né? O que está vindo pela frente, né? A inteligência artificial, né? Enfim, realidades imersivas, nossa, uma loucura, assim, chega a tontear a gente, né? De tanta coisa. E eu me lembro que um tempo atrás, uma pergunta que eu ouvi, assim, né? Sobre as novas tecnologias, eu ouvi assim, tá, e o que vai restar para nós humanos no futuro, então, né? E a resposta que me veio nesse questionamento foi sermos humanos, né? E como que a gente está sendo humano, né? Se a gente parar para pensar, assim, em cada coisa que a gente realiza, né? Em cada grupo que a gente frequenta, a empresa que a gente trabalha, como que a gente está sendo humano? Acho que só essa pergunta, né? E esses dias me veio, até gravei um vídeo, está aqui no meu GTV, me veio uma voz interna, assim, muito forte, me perguntando assim, o que que eu estou fazendo aqui? Cara, o que que eu estou fazendo aqui? Se a gente repetir essa pergunta, assim, quando acorda de manhã, eu acho que, olha, já dá para ter um dia, assim, pelo menos se questionando, né? Eu sou guiada pelo guerreiro, né? Então, o questionamento para mim ele é muito forte, assim. Eu sempre questionei muitas coisas. Quando eu descobri meu oráculo, né, e vi que o guerreiro era o que estava na guiança, eu disse, tá, é isso mesmo. Já era assim. E aí a gente se pergunta, então, até isso, né, no sincronário, o tom sempre vai ter uma pergunta, né? Então, se a gente vive, por exemplo, o experimento sincronário 13 dias, né? Começando no tom magnético, indo até o 13º tom, todo dia vai ter uma pergunta para a gente se fazer. E todo dia vai ter uma pista, né? Então, hoje a pista é cura, conhecimento, realização. Qual é a pergunta, né? Como equilibrar, né? Como equilibrar, organizar, né? Acho que é essa a pergunta. E, e aí, e aí eu já começo o meu dia, né, com uma intenção, né? E isso tem, assim, dos meses para cá, eu venho muito forte com essa reflexão, assim, das intenções que eu tenho, das coisas que eu faço, sabe? E eu acho que a arte de viver no tempo precisa, aí é um tem que, sabe? Aí é um tem que. Tem que ter uma intenção. Se não tiver uma intenção, vai de qualquer Fica muito jeito, livre, vai do né? jeito que dá, deixa a vida me levar, né? Fica. Isso. E há uma confusão nesse deixa a vida me levar, né? Como, segue o fluxo. Ok, mas eu tenho um livre-arbítrio. Né? Você O é o humano vai dizer. navegador, né? Você que navega. Você que vai navegar nesse tempo arte, você que vai direcionar ali, né? E se você não tem uma intenção clara, você vai para qualquer lugar.
né? Então, estar no fluxo é diferente de deixar a vida nos levar, né? Porque estar no fluxo é depois que você escolhe o seu propósito, depois que você se sintoniza com esse propósito, com esse sentido de vida, aí sim você entra no fluxo no tempo natural. Por quê? Entrar no fluxo, o que é? É você não querer controlar coisas que você não tem o controle, que não estão no seu controle. Então, eu tenho controle sobre as minhas escolhas, né? Eu posso escolher o que eu quero, mas eu não tenho controle do externo. Então, se você fica muito ansioso, é porque você quer controlar aquilo que não está nas suas mãos, né? Então, é por isso que a gente tem que prestar muita atenção nisso, assim. Deixar a vida nos levar é seguir qualquer direção. Agora, você tem que ficar atento ali, né? Para direcionar seu barco em vela, direcionar ali as velas, né? Para que siga o fluxo natural, porém direcionado, né? Com o seu propósito. Exatamente. Arro. Nossa Arroz. Senhora, 56 minutos. A gente não vê o tempo do relógio, né? Quando a gente está assim. É. Estava aqui imersa nas tuas partilhas, assim, foi muito bom, assim. Te agradeço. E tô aqui agora, sei lá, tá ressoando, assim, muita coisa que tu trouxe, né? E eu quero te deixar super à vontade para trazer alguma coisa, assim, que tu sente que é importante, né, de trazer antes de acabar esse tempo ainda, sobre essa arte de viver no tempo, né? Sobre o que é possível. Se tu quer deixar, assim, alguma dica de como te achar também, né? Em relação ao teu serviço, fica super à vontade. Ai, gratidão, né, pelas oportunidades. É muito bom, assim, a gente falar. Às vezes a gente fica meio escondida, né? Eu tenho essa questão aí de desenvolver a fala. Nasci bem na lua no Alfa 12, que é para refinar a fala. Então, é muito bom estar compartilhando e utilizando a fala na onda do vento. Então, acredito que, assim, de tudo que a gente falou, o mais, acho que o que eu deixaria, assim, pontual é para que você se comunique com o seu ser, se comunique com o seu corpo, com as sensações, sabe? Perceba, observe, esse pensamento é meu ou esse pensamento é do outro? Ou é do meu esposo, do meu filho, da televisão, né? Do noticiário? Será que esse sentimento é meu? Então, quando você começa a ouvir e conversar com você mesmo, né? Todo mundo vai falar, ai meu Deus, que pessoa louca conversando consigo mesmo. Mas não é. É quando você começa a se conhecer de verdade. Então, hoje, num dia de equilibrar a cura, né? De realização, eu acho que o mais importante é você perguntar para o seu corpo, perguntar para o seu sentimento, para o seu espírito, o que eu devo fazer com tal situação, né? E este questionar, eu acho que é o que nos leva para um direcionamento, que é o que o divino quer para a gente, independente de qual nome você dá para esse divino, né? Então, todo mundo tem uma conexão. Nós somos divinos, nós viemos de uma fonte divina. Então, quando você se conecta com essa fonte, você questiona essa fonte, eu tenho certeza absoluta que é só você silenciar a mente que a resposta vem, que você vai receber essa informação. E aí você se conecta com os sinais que você identifica, porque cada um se identifica com um sinal, né? Tem gente que recebe por sonhos, tem gente que alguém vem, fala alguma coisa e fala, caramba, eu estava pensando nisso, eu estava querendo saber sobre isso, né? Então as informações chegam, é só a gente ficar atento nas sincronicidades, né, desse tempo natural. E a gente só percebe o tempo natural e as sincronicidades quando a gente está no tempo presente. Então, estar no presente, vivo presente. Lógico, em alguns momentos a gente vai estar viajando nos pensamentos, mas sempre que você perceber que você está viajando, respira, se conecta com o seu coração e volta. Volta para a realidade, porque senão sua vida vai passar assim voando e você não vai perceber, né? Porque você não vai ter como se comunicado consigo mesmo e com o divino. Então eu acho que é isso, sim, que eu sinto de falar aqui. Gratidão, né? Então, E para quem quiser saber mais, né? Tanto da mandala ou até mesmo de leitura de mapa, podem falar comigo.
e também acompanhar o Grupo Despertar, né? Porque lá no Grupo Despertar a gente tem a Escola Galáctica, a gente faz leitura todos os dias do oráculo, então para quem está iniciando é gostoso de ouvir, porque são várias pessoas, a gente está conseguindo aí aumentar o nosso time de quem lê os oráculos, e cada dia tem uma interpretação diferente para cada oráculo, com o sentido de cada um, então se vocês quiserem acompanhar também a gente por lá, chama Grupo Despertar Lei do Tempo. E é isso. Bacana, bacana. Tem um povo bem bacana lá trabalhando, né? Muito legal. Sim, muita gente. Legal. E eu acho que é isso então, né? E quem quiser adquirir essa preciosidade aqui, né? É uma agenda, né? Uma agenda que a gente chama de almanaque porque tem muitas informações sobre a lei do tempo. Sim. E uma coisa que já me perguntaram, né? Mas aí se eu sigo o sincronário, daí eu me perco porque as pessoas todas seguem o calendário gregoriano, né? Então, todas as agendas que tem, a grande maioria, e essa aqui é uma delas, tem a data do gregoriano, né? Então, sempre eu posso Sim. ir na sequência do dia de hoje, né? Do gregoriano, e vai estar ali o Kim do dia, vai estar ali o dia no sincronário, né? Qual que é o dia que a gente está vivendo. Então, a gente não deixa de viver o calendário gregoriano, né? A gente só Não, é. acompanha, A mas, gente tipo assim, agrega, a gente agrega. para poder estar interagindo com todo mundo, né? Mas a escolha de poder É, sintonizar com a frequência do dia é algo que faz toda a diferença, né, no dia a dia. sim, Então, fica a dica aí para quem exato. quiser, no sincronário da paz.org, né, para comprar. Isso mesmo, isso mesmo. E aí vem junto essa mandala que a Vitia mandou também, né? Vem junto com a... Que é uma cocriação minha com as meninas do Despertar, com a Rose e com a Érica, que elas me deram Sim, esse presente lindo. Junto com o André, bacana. né, que deu essa oportunidade pra gente. Sim, querido. Gente, quem está chegando aqui agora, a gente está no finalzinho da conversa, mas eu vou deixar gravado aqui esse programa. Vitia, muito grata mesmo, Eu que assim, agradeço. né, por trazer essa reestreia da temporada. Próxima Onda Encantada tem mais, né? Vem aqui alguém estrela, vamos ver como é que vai ser. E gratidão, gratidão por tudo, gratidão quem estava aqui. Gratidão. Estamos aí à disposição. Sim. Quem quiser saber mais, chama nos directs, no perfil. A gente está aí à disposição. Vitia, um beijo para É ti, para isso. os teus filhotes. Gratidão. Beijão. Beijo. Beijão, pessoal.